Voltamos a apresentar Nossa Terra, Nossa Gente. O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade pode justificar o mau desempenho de crianças na escola. Para falar mais sobre a síndrome, o jornalista Leandro Queiroz conversou com a psiquiatra Eliara Alves. Olá, tudo bem com você? Está no ar mais um Diálogos em Saúde com tudo que você precisa saber sobre saúde e qualidade de vida. Você sabe o que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade? Esse é o tema do nosso programa de hoje. Fique conosco, o Diálogos em Saúde já está no ar. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, conhecido como TDAH, atinge de 3 a 5% das crianças em todo o mundo, causando, sobretudo, desatenção e impulsividade. Para conversarmos sobre o TDAH, o Diálogos em Saúde de hoje recebe a psiquiatra, doutora Eliara Alves. Muito obrigada pelo convite. Doutora, muitas crianças são consideradas como levadas, danadas. Como identificar e diferenciar o TDAH nessas crianças? Na verdade, esses sintomas muitas vezes se confundem mesmo. As principais características do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade são um conjunto de fatores acontecendo ao mesmo tempo. Esses fatores incluem uma hiperatividade que pode se manifestar como inquietação física, que é o que as pessoas estão mais acostumadas a identificar, mas que também pode se manifestar como uma inquietação mental. E a criança não consegue manter o foco e a linha de raciocínio, não consegue manter, desempenhar adequadamente a tarefa que ela está realizando. Então, nem sempre a criança com TDAH ela vai ser inquieta. Muitas vezes ela pode ser, inclusive, muito tranquila e se mostrar distante nos ambientes. É o que a gente chama de estar no mundo da lua, estar no mundinho dela. Isso pode acontecer. Além desse sintoma, que é o da dificuldade de atenção, 2 outros componentes são muito importantes. Um deles é o outro que está citado no nome, né? A hiperatividade físico-mental, a desatenção, que na verdade não é uma incapacidade em manter a atenção, mas sim uma dificuldade em manter a atenção em situações que não sejam de muito interesse ou que não causem prazer imediato. A escola, por exemplo? A escola é um dos fatores muito comuns, porque na escola, muitas vezes, o pensamento da criança vai se direcionar para uma outra coisa que daria mais prazer, e por isso ela fica dispersa. Por exemplo, a conversa com um colega, ou mesmo a borracha que cai no chão, e assim são muitos. É difícil falar de todos os casos, porque as apresentações podem ser muito diferentes. E o terceiro fator, além da hiperatividade e da desatenção, é a impulsividade. São crianças que geralmente apresentam um comportamento impulsivo, que têm baixa capacidade de pensar antes de agir. Então isso se manifesta também de formas muito distintas. Desde aquela criança que tem o estupim curto e acaba se envolvendo em brigas, discussões, problemas de natureza comportamental maior. E podem ser consideradas violentas. Muitas vezes elas realmente são violentas, mas também pode se manifestar com aquela criança que é incapaz de esperar você terminar de falar uma coisa para ela começar a responder, ou que fica tentando adivinhar o resto da frase para já interferir, né? Então, é uma impulsividade. Nossos telespectadores também têm dúvida. Vamos conferir. As crianças com déficit de atenção podem se tornar um adulto também desatencioso? Obrigado. E aí, doutora, o TDAH é um transtorno específico da infância? É muito comum que as crianças portadoras de déficit de atenção se transformem em adultos também desatentos e hiperativos. Na verdade, 70% dos casos se manifesta ainda durante a idade adulta. Algumas coisas ficam bastante diferentes, porque a criança ela não tem o componente da maturidade. Conforme ela cresce, ela amadurece, né? Mesmo que isso aconteça num ritmo um pouco alterado, e ela começa a aprender a lidar com os próprios sintomas. Então, aparentemente, o quadro é menos florido, é menos sintomático, mas geralmente elas mantêm sim um grande número de sintomas nas mesmas 3 categorias. Hiperatividade, nesse caso a hiperatividade física já é menos comum, a hiperatividade mental, o raciocínio muito rápido, o pular muito de um assunto para outro ou de uma atividade para outra,
né, coisas desse tipo, geralmente se manifestam sim na idade adulta. A impulsividade, a dificuldade em conter os impulsos é bastante comum, e a desatenção já é um pouco mais variável. Se a pessoa é um adulto que conseguiu identificar essas características próprias e fazer boas escolhas, ele vai ter menos problema com a desatenção. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Essas pessoas elas não são muito adaptáveis a rotinas rígidas, em muitos casos. E aí uma criança que teve um transtorno de déficit de atenção na infância, escolhe na adolescência fazer uma atividade que ela goste muito, que cause muito prazer e que, por exemplo, ela precise viajar muito, cada dia tem um desafio novo, em cada momento esteja fazendo uma coisa diferente, ela consegue ter um desempenho melhor, porque ela casa a característica do funcionamento mental, agitado, inquieto, que precisa de desafio, que precisa de novidade, que gosta de metas, né, maiores a vencer, ela consegue trazer isso para a vida dela com bastante sucesso. Em outros casos, se ela vai muito contra isso e se insere, por exemplo, numa atividade que não gera prazer ou que não tem essa característica flutuante de atividades, é bastante comum que fiquem frustradas, que desenvolvam outras questões psiquiátricas, quadros depressivos, quadros de ansiedade, ou até que fiquem trocando de profissão, trocando de atividade, trocando de relacionamentos, né? São instáveis. E a ajuda profissional é fundamental nesse processo de descoberta e aceitação do transtorno, não é isso? Claro que sim. É muito importante a gente estar bem assistido, a gente ter conhecimento sobre o assunto. É uma coisa que eu recomendo muito em consultório. Olha, ninguém precisa acreditar simplesmente no que você está falando, mas a gente hoje tem muita informação e a informação é acessível para todos. E eu acho que o primeiro passo para uma pessoa que avente a possibilidade disso existir na família, seja num filho ou seja nela própria, ela precisa sim buscar conhecimento, buscar bons livros, buscar a internet, se abastecer de conhecimento, porque esse conhecimento, junto com o conhecimento dos profissionais que cuidam de saúde mental, que incluem então os profissionais médicos e o profissional da psicologia principalmente, ela vai conseguir ter um desempenho muito adequado. E em relação ao tratamento, como ele acontece na maioria dos casos? O tratamento ideal para um quadro de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele precisa de uma abordagem multidisciplinar. Isso inclui a parte médica, que vai entrar principalmente na parte do diagnóstico, né, e de orientações com relação ao tratamento farmacológico, que é absolutamente necessário, e a parte psicológica, que vai trabalhar nessa questão do conhecimento da pessoa, no compreender, no mudar a forma natural de agir dela, por exemplo, melhorando a impulsividade, lidando com exposição, com questões que vão auxiliar essa pessoa a fazer escolhas de uma forma diferente, sem ser aquela forma inicial. Vamos novamente dialogar com quem está em casa. Qual é a pergunta? Se eu descubro que o meu filho está com TDAH, que profissional eu devo procurar? Um psicólogo ou um psiquiatra? Para firmar o diagnóstico, provavelmente ela vai precisar passar pelos dois, mas o ideal é que a gente passe primeiro pelo médico. O médico vai solicitar alguns exames, vai afastar outras possibilidades diagnósticas e muito provavelmente vai inserir nesse processo de diagnóstico relatórios que são feitos pelo profissional da psicologia. Um dos principais testes que a gente usa é a avaliação neuropsicológica. É uma bateria de testes feitos por psicólogos capacitados em neuropsicologia e que vão traçar um padrão de funcionamento mental. Amarrando tudo isso, a gente consegue fazer um bom diagnóstico. Doutora Eliara, muito obrigado pela participação. Espero contar com você outras vezes para continuarmos discutindo a psiquiatria em nosso estado. Muito obrigada, foi um grande prazer para mim estar aqui. Estou sempre à disposição. E o Diálogos em Saúde de hoje vai ficando por aqui. Mas não se esqueça, na próxima semana eu estou de volta com o assunto que você quer conversar com o seu médico. Mande sua sugestão de pauta, faça perguntas. O telefone da nossa produção é 3044-6094.
E no próximo bloco você vai conhecer a história de um garoto especial que, com aulas de bateria, está descobrindo um novo jeito de ver a vida. A gente volta em instantes. Estamos apresentando Nossa Terra, Nossa Gente. Moderno Centro de Oftalmologia. Exames e diagnósticos de doenças oculares. Cirurgias de catarata por facoemulsificação segura e rápida recuperação. Referência na atenção aos portadores de glaucoma. Rede Bioclínica. Em Fortaleza, no Conjunto José Walter e em Messejana. E ainda, no Eusébio, Maranguape e Maracanaú, você tem uma bioclínica perto de você. Rede Bioclínica. Referência em glaucoma e catarata. PABX 3033 2323.